Quando você nasceu, a expectativa de vida de um homem negro nos Estados Unidos era de cerca de 48, 44, 44. É verdade que Kobe fez aulas de sapateado para aprimorar o trabalho de pés no basquete? Ele contratou uma pessoa para dar aulas de piano para ele. Sei que você lê vários livros ao mesmo tempo. Por que faz isso? Conte para ele sobre o sonho. Então agora Martin Luther King improvisa isso no discurso. Uau! Isso é forte, cara. É um pouco emocionante. Quando você nasceu, a expectativa de vida de um homem negro nos Estados Unidos era tipo 48 anos, 44. Nossa, eu até fui generoso dizendo 48, uau. Então eu tenho 45. Não me sinto tão velho assim. Então isso é um prognóstico bem grave. No seu contexto histórico, Tex, ser um homem negro e ainda estar vivo em 1937, a idade média era de 44 anos. Aqui estamos hoje, e a idade média, a expectativa de vida para um homem negro é de 77 anos. E esse contexto histórico nos ajuda a entender como a jornada seria difícil ao longo do caminho. Poxa, isso é realmente. Agora fiquei curioso para saber qual era a expectativa de vida para um homem branco nascido em 1937. Quero dizer, 87, eu já superei as expectativas. Você está indo muito bem. E seu pai faleceu quando você tinha 9 anos. E minha mãe teve um colapso nervoso quando eu tinha 12 anos e ela precisou ser hospitalizada. Minha mãe começou a fazer coisas estranhas. Um dia ela chega do trabalho, está preparando o jantar e está na cozinha. Eu entro na cozinha e ela naquela época, tínhamos esses cupons de alimentação e racionamento de comida, porque era guerra, né? Ela tinha esse grande saco de farinha e estava despejando na pia e jogando água por cima. E eu disse, mãe, o que você está fazendo? E ela só resmungou alguma coisa. E então começou a fazer coisas estranhas. E então, posteriormente, minha avó a levou ao hospital para um check-up. O hospital ainda existia em Washington, D.C., St. Elizabeth. Naquela época, eles chamavam de manicômio. Uau! E então levaram minha mãe. Eles acharam que ela precisava ser hospitalizada. E então, a partir desse momento, minha avó basicamente me criou. Eu me lembro claramente da primeira vez que minha avó me levou ao hospital para ver minha mãe. Ela já estava lá há um tempo. E nós vamos ver minha mãe e ela está em uma sala de espera. Ela está com uma camisola de hospital e ela está sentada na cadeira quando entramos. E ela nem olha para a gente, ela está sentada lá com os dedos girando assim. Então minha avó começou a falar com ela. Querida, eu e George viemos te ver tocar. E minha avó basicamente continuou a conversa porque minha mãe nunca olhou para ela. Ela só ficou sentada lá. E então, instintivamente, minha avó sabia quando era hora de ir embora. Então a gente deu um beijo e um abraço nela e fomos embora. E estávamos andando até o ponto de ônibus e eu comecei a chorar. E minha avó disse, o que foi, menino? Eu disse, eu nunca mais vou ver minha mãe desse jeito. Eu não aguento ver ela assim, então eu nunca mais vou voltar. E minha avó me deu um tapa na cabeça e disse, menino, nunca diga isso, essa é sua mãe, não importa o que aconteça, ela sempre vai ser sua mãe. Ela sempre vai te amar e você ama ela. E nunca diga isso só porque ela está com problemas, que você nunca mais vai visitá-la. E isso se tornou uma questão emocional. E então, pelo resto da minha vida, minha mãe ficou internada. E agora, quem vai criar George? Certo, você é meio que um órfão. E minha avó, a partir daquele momento, ela realmente me criou. Uau. E esses sapatos que você está usando? Que sapatos são esses? Eu nem sei o nome deles, na verdade. Isso é a PL, mas eu não sei nada sobre isso. Marca nova que acabou de sair. Tá no mercado há uns 2 anos. E todo o pessoal da Nike vai ficar bravo comigo. Eu ia perguntar, são da Nike? Porque elas não parecem ser Nike. Elas são largas e confortáveis. Phil Knight sabe quem gosta. Ia dizer que você é fã da Nike. Estou de olho. Mas ao mesmo tempo... Eu tenho que... Nessa idade, preciso garantir sapatos bons e confortáveis para cuidar dos meus pés. Não, isso faz sentido.
Pesquisei sobre Phil Knight antes e acho que ele tem sua idade. Não, Ele é um pouco mais novo. Um pouco mais novo. Acho que ele tem 82 anos. a internet diz que ele tem 87. Sério? Mas isso não quer dizer que a internet esteja certa. Eu não sabia disso. Achei que eu era 2 anos mais velho que ele. Bom, Bom, vamos ter que conferir isso direitinho. somos 2 caras velhos, digamos assim. Eu só pensei, se ele estiver assistindo isso, ele vai ficar, chateado. Falei com ele outro dia. Ele me ligou outro dia por causa do livro. Tão bom assim, achei que ele pegaria um desses. Certo. Então, nesse ponto, você basicamente é um órfão. Sua avó começa a te criar. Quem se torna as maiores influências na sua vida? Porque parece que são os estudos, as freiras e as mulheres da escola. Então, nesse momento, minha avó estava trabalhando em 3 empregos por dia e depois voltava para casa tentando fazer o jantar, cuidar da gente. E ela trabalhava para uma família branca rica em Georgetown. E um dia ela estava conversando com a filha, e ela estava contando para ele sobre a situação do Georg e como isso estava afetando ela e como tem sido difícil para ela tentar me criar. Então a filha Margarete disse para ela: "Bem, talvez eu possa ajudar." Ela disse: "Eu posso conseguir uma vaga para o Jorge através das instituições de caridade católicas em uma escola particular para meninos na Pensilvânia, para jovens que vêm de famílias desestruturadas e órfãos. E eu posso conseguir que as instituições de caridade católicas patrocinem ele. E assim lá vou eu para o internato São Miguel." E fica no nordeste da Pensilvânia, provavelmente a maior cidade próxima seria Scranton. E a partir desse momento, eu era entre 108 alunos. A nossa escola ficava em uma propriedade rural. E por isso, você tinha que fazer tarefas. Eu fiz de tudo, desde tirar leite das vacas até empacotar feno. Porque isso é bem diferente de onde você cresceu. E você recebia uma tarefa por semana. Então, em uma semana, eles diziam: "Jorge, você está na equipe de limpeza da capela." Então, isso significava que todo dia eu tinha que aparecer na capela com alguns dos outros caras e tirar o pó dos bancos, ou esfregar o chão, e todas essas coisas assim. E então, durante o dia, a gente ia para a aula e a escola basicamente tinha cerca de 20 freiras que faziam a parte administrativa. E aí eles tinham um padre que basicamente era o supervisor da escola. Era uma daquelas escolas onde, se você se comportasse mal, mandavam estender a mão e batiam com uma régua. Parece esse tipo de escola. Bem, não era tão rigoroso assim. Ok. Graças a Deus. Mas havia grandes expectativas de que você contribuísse. Todos nós éramos assim na época, não percebíamos, mas estávamos investindo em nosso próprio futuro e aprendendo a lidar com a vida a partir de diferentes perspectivas. Isso me lembra de uma vez em que eu estava sentado na cozinha vendo minha avó cozinhar e ela estava preparando uma grande tigela de ensopado e tudo mais. E sempre que ela cozinhava ou assava alguma coisa, ela me dizia: "Venha para a cozinha e fique olhando." E às vezes eu ficava impaciente. Então, uma vez, enquanto ela estava cozinhando, eu disse: "Vovó, por que você me faz vir para a cozinha o tempo todo e ficar te vendo preparar comida?" E ela disse: ela falou: "Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai fazer se nenhuma mulher te quiser? E se nenhuma mulher te quiser? Você vai ter que lavar suas próprias roupas, você vai ter que cozinhar para você mesmo, você vai ter que fazer tudo isso." Ela disse: "Eu só estou tentando te preparar caso nenhuma mulher te queira, e agora você vai ter que cuidar de si mesmo." Isso é muito gentil. O que acontece quando você nunca consegue, quando você morre velho e sozinho? Isso é uma coisa cruel de se dizer. Nossa, caramba, mas parece que sua vida poderia facilmente ter seguido outro caminho. Quero dizer, se você não tivesse entrado nesse internato, O que você era? iria estar cercado por quê? Problemas ambiente urbano, não é? Paz por perto. Só Deus sabe, eu nem tenho certeza de quais eram as alternativas. Teria sido uma vida totalmente diferente, porque eu teria que passar os dias, a maior parte dos dias sozinho, ou ir para a escola e voltar a pé. As escolas eram segregadas naquela época? Sim, absolutamente. Então teria sido com certeza. E naquela época, em Washington, D.C., a população negra representava 73% da população da cidade.
Assim surgiu o apelido Cidade do Chocolate. Eu não sabia disso. Uau, isso é muito, muito racista pelos padrões de hoje. Caramba. E naquela época, o bairro negro era tão denso que você podia passar semanas sem ver outra pessoa branca. Sério? Uau! Em um bairro negro havia 3 cinemas: o Dunbar, o Republic e o Teatro Howard. E o Teatro Howard também tinha apresentações ao vivo no palco. E todos os bancos eram negros, os negócios eram principalmente de pessoas negras. E eu morava no 2º andar, acima de uma mercearia. E havia 3 apartamentos nesse 2º andar. E todos eles são um só. Apartamentos de um cômodo, e havia um banheiro para todos os 3 apartamentos. Então todos nós tivemos que aprender a criar um sistema para usar o banheiro. E era assim: se você saísse pela porta da frente, atravessasse a rua e subisse a colina, estávamos a cerca de 5 quarteirões do campus da Howard University. Então era assim, e eu cresci em uma comunidade predominantemente negra. E o que era interessante é que, ao longo de toda a jornada, a questão racial não era tão volátil quanto é hoje. E desde a época em que eu estava em St. Mike's até chegar em Vila Nova, eu nunca ouvi a palavra que começa com N. Uau, bem, eu entendo. Uau. Minha introdução à questão racial e à sociedade começou quando me matriculei na Universidade Vila Nova. Vamos falar sobre isso porque foi bem interessante. Na verdade, deixa eu voltar um pouco. É engraçado porque você mencionou que, desde cedo, várias pessoas acreditaram em você. Aparentemente, a sua avó não acreditava, ela achava que você ia acabar sozinho. Seu amigo te impediu de ser cortado do time de basquete e uma freira abriu o ginásio para você arremessar, ficando sentada enquanto você jogava. Irmã Laura, ela viu algo em mim que eu nunca tinha visto. Ela sempre me dava esses incentivos sobre fazer meu dever de casa, entregar tudo no prazo, e ela ia até algumas das outras freiras que me davam aula e perguntava como eu estava indo, essas coisas. E então ela chamava o nosso treinador, Jenny Velela. Ele jogou no Redskins na época dele. Ele treinava todos os esportes: basquete, futebol americano, boxe, tudo isso. Então ela ia, irmã Laura ia até o Jen e pegava a chave do ginásio, e ela me levava até o ginásio para eu arremessar. E ela só ficava sentada lá numa cadeira dobrável me assistindo arremessar. E naquela época eu estava começando a amar o jogo cada vez mais. E eu estava começando a melhorar no jogo. E então agora chegamos ao meu último ano e de repente porque eu só comecei a jogar basquete quando estava no 9º ano. Isso é bem tarde. Então quando chego ao meu último ano, meu jogo realmente evoluiu. E eu, no meu último ano, marquei 51 pontos em um jogo e 50 em outro jogo. E eu fui o 2º maior pontuador do país. E então as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a falar sobre George. E então jogamos contra o time St. Rose of Carbondale fora de casa. E nós fomos lá e vencemos eles, e eu marquei 39 pontos no jogo. E então, depois do jogo, quando saí do vestiário e olhei para cima, havia um senhor branco parado ali, um homem alto, e ele estava olhando para mim. E eu olhei para ele, e quando eu era criança, me ensinaram que crianças devem ser vistas e não ouvidas. Então, eu apenas olhei para ele por um momento e não sabia o que dizer, e ele me entregou um cartão de visita. Ele disse: "Meu nome é Jack Ramsey. Eu sou o técnico de basquete da St. Joe's e temos assistido você jogar. E nós vamos te oferecer uma bolsa de estudos e vamos continuar te acompanhando. E quando a temporada acabar, vamos te oferecer uma bolsa de estudos." Isso acontece. Entro no ônibus e meu treinador do colégio pergunta quem era o homem com quem conversei.
Mostrei o cartão e ele quis saber o que ele me disse. E eu disse, ele disse que vai me oferecer uma bolsa de estudos. E eu percebi que meu treinador ficou realmente surpreso. Ele disse, ele vai te oferecer uma bolsa de estudos? Eu disse, sim, senhor. E então eu disse, treinador, o que é uma bolsa de estudos? Eu realmente não fazia ideia do que era uma bolsa de estudos. E depois disso, recebi uma oferta da Michigan State, uma de Gettysburg e de mais algumas escolas. Mas no fim das contas, não havia dúvida de que eu acabaria indo para uma escola católica. As freiras nunca teriam me deixado ir para outro lugar. E então recebi essa oferta da Vila Nova. Fui lá para a visita. Meu treinador e eu, ficamos lá por 3 dias. O treinador estava nos mostrando o campus. No segundo dia, ele disse, ei, você precisa fazer o exame de admissão enquanto estiver aqui. O que isso significa? Então eu fiz o exame de admissão. E no dia seguinte, quando fomos nos encontrar com o treinador disse, cara, ele falou, ei, quem te ensinou quando você estava lá em cima no St. Mike's? E eu disse, freiras. Eu disse, por quê? Ele disse, sua nota é muito alta. E então eu percebi que as freiras tinham me preparado para esse momento. Então parece que esses pequenos gestos de bondade que você recebeu, bom, nem tão pequenos, muita bondade que você recebeu das pessoas, realmente te ajudaram ao longo do caminho. Parece que isso influenciou quem você é hoje, já que é conhecido por ser gentil, generoso e apoiar os outros. Sua vida sempre foi assim. E talvez seja porque você recebeu uma quantidade realmente transformadora disso quando era jovem. A parte da bolsa de estudos teve um desfecho especial. Então eu disse para minha avó que achei que ela ficaria tão animada quanto eu. E ela ficou. Eu liguei e disse, querida, adivinha? Ela respondeu, o quê? Eu falei, vou conseguir bolsa de estudos na Vila Nova. E ela disse, uma bolsa de estudos? O que é uma bolsa de estudos? Então eu disse, bem, sabe, eu vou para a escola, jogo basquete, vou para as aulas e eles vão pagar por isso. E aí ficou um silêncio total no telefone. Eu disse, querida, você está aí? Ela respondeu, sim. Perguntei, por que está tão quieta? Ela disse, estou tão decepcionada comigo mesma. E eu perguntei, sobre o quê? Ela disse, achei que tinha te criado melhor do que isso. Ela falou, você sabe que homem branco ou gente branca não vai te dar bolsa de estudos para você estudar. E se você jogar basquete, eles nos baniram das escolas. Naquela época não era permitido que a gente aprendesse a ler ou escrever e todas as coisas que eles fizeram para tirar a educação da gente. E agora você está me dizendo que pode ir para essa escola, jogar basquete e ainda vão te educar. Eles passaram a vida toda tentando manter a gente sem educação. Então ela baseou isso na vida dela, na experiência de vida dela. Isso é triste, experiências assim. Então ela simplesmente, eu nunca consegui entender. Liguei para alguns dos meus primos e tal e disse, ei, tenta ajudar ela a entender. Mas ela nunca conseguiu aceitar isso. Então, quando os 4 anos terminaram e chegou a hora da formatura, a primeira pessoa para quem enviei um convite foi minha avó. Ela só acreditou em você quando viu seu diploma? Sim. Sim. Mas foi tão engraçado que ela não conseguia, ela achava que tudo isso era um golpe. Sim. É uma pegadinha. Cara, isso é triste porque, quero dizer, a experiência de vida dela estava dizendo que isso era impossível. Ela pode ter sido a melhor professora e mentora que já tive, porque aquelas conversas na cozinha sempre rendiam algumas pérolas de sabedoria. Uma vez estávamos lá e eu estava sentado com ela e ela disse, George, eu já te contei isso? Durante os dias de escravidão, os donos das plantações costumavam esconder seu dinheiro em um livro e colocá-lo na estante, porque não havia sistema bancário sofisticado naquela época. E eu disse, querida, por que colocariam o dinheiro em um livro na estante? E ela disse, porque eles sabiam que os escravos não tirariam os livros da estante, pois não sabiam ler. E quanto mais eu pensava nisso, eu disse, nunca vou deixar isso acontecer comigo. Se uma pessoa pode controlar sua mente, então ela pode controlar seu corpo. Então eu nunca vou me permitir estar em uma posição onde vão tirar minha capacidade de pensar e de aprender a pensar de forma diferente sobre isso.
Uau! Isso é pesado, cara. É um pouco emocionante aqui, sabe? Porque a forma como ela pensava sobre a ideia de que tudo vindo de pessoas brancas é armadilha e ninguém vai te ajudar a progredir. É quase como se você conseguisse imaginar como era a vida dela. Você está por conta própria, ninguém vai te ajudar. É uma forma triste de ver as coisas, mas ela não estava errada. Não, e ela era naqueles dias eu nunca tinha ouvido a palavra mentor. Mas basicamente ela sempre me dava alguns conselhos enquanto estava cozinhando. E então, quando olhei para isso mais tarde na vida, eu disse: sabe, eu estava tendo uma aula avançada de como viver melhor com essa mulher que nunca passou da sexta série. É realmente incrível, para ser sincero. Certo, então você jogou por Vila Nova. Você era. Aqui nas minhas anotações diz que você foi o segundo jogador negro do time na história. Isso está correto? Sim, quando cheguei lá, tinha um jovem que tinha acabado de jogar chamado Kenny Harrison. Ele jogou pelo Archbishop Molloy em Nova York. E ele, então, naquela época, os calouros não podiam jogar, então eu não pude jogar com ele. Mas o que aconteceu no meu primeiro ano foi que ele acabou sendo meu colega de quarto. Nós morávamos em um dos prédios do campus chamado Austin Hall. E só isso já foi uma bênção, porque lá estava eu, essa pessoa já estava no campus. Ele é de Nova York. Ele era muito mais sofisticado socialmente do que eu. E eu ouvia histórias, ou ele me contava várias coisas, tipo: ei, se a gente for a esse evento aqui, certifique-se de estar com isso. E também outro elemento de disciplina era lá em Vila Nova. Naquela época, você tinha que usar paletó e gravata em todo evento, na sala de aula, nas aulas. Sim, você tinha que usar paletó e gravata para ir às aulas, à missa, às refeições. E se você não estivesse usando, eles não deixavam você entrar. Se você chegasse e não estivesse usando, eles não deixavam você entrar na sala de aula. Então tá bom. Agora as pessoas aparecem vestidas de um jeito muito mais fácil. Entenda essa declaração de moda. Muitos dos caras não gostavam das gravatas e tal. Então eles usavam uma gravata borboleta de prender. E então todo mundo tinha uma gravata borboleta de prender. Então quando você estava na aula, entrava na sala de aula, era só prender. Assim que você saía, tirava, jogava no corpo e no bolso. Rebeldes com gravatas borboleta de prender. Mas você podia faltar à aula. E outra coisa sobre você, só era permitido uma falta ou uma ausência. A gente chamava de uma falta. Você só podia faltar à aula uma vez, e se faltasse mais, a nota máxima que podia tirar era um C, não importava se fizesse trabalho de A ou não. Isso não vale se estiver doente, só se faltou por vontade própria. Se você estivesse doente, aí é outra coisa, e você podia provar. Mas então eles tinham presença obrigatória nas aulas. Nossa, E então você pode ver o ambiente cada vez mais rígido de disciplina e controle do qual eu estava saindo. Com certeza. nossa. Então você foi o segundo jogador negro do time. Provavelmente poucas pessoas iam para a faculdade naquela época, ainda mais afro-americanos. Fui o primeiro da família a ir para a faculdade. E do outro lado da família, ela era bem grande. Mas quero dizer, talvez você tenha. Em que ano foi mesmo? Eu fui para Vila Nova em 54 como calouro e me formei em 60. Uau! Nos anos 50, poucas pessoas iam à faculdade, especialmente negras. Isso é interessante. Você recebia apoio ou ouvia muito. Eles eram muito solidários, especialmente meu treinador da faculdade. Ele literalmente meio que me adotou. Ele fez questão de que eu tivesse um bom emprego no verão para que eu pudesse comprar o casaco, a calça caque e as coisas de que eu precisava. E ele encontrou um lugar para eu morar. Ele conseguiu um quarto para mim em um dos dormitórios no campus durante o verão. Ele conseguiu esse emprego para mim em uma equipe de construção. Então eu tenho algum dinheiro. E então eu não lembro o valor exato, mas digamos que toda vez que eu recebia, ele tirava $10 e colocava na conta bancária para que eu tivesse algum dinheiro durante a temporada. Bem, Naquela época, o salário mínimo era cerca de 20 centavos por hora.
E ele e a esposa dele moravam a uns 15 minutos do campus. E eles me convidavam para jantar na casa deles algumas vezes por semana, e era um ambiente diferente. Eu nunca tinha estado em um jantar tão formal assim, pelo menos era o que eu achava. Eu me lembro da primeira vez que fui à casa dele e ele disse: "Sente-se ali." E eu me sento à mesa e olho para baixo. Vejo todos aqueles talheres e o prato. Eu não fazia ideia do que ia acontecer. Então eu fico meio tentando, olhando ao redor, e eu vejo a esposa dele pegar um garfo para começar a comer, mas eu nunca tinha estado em uma situação formal assim, e pegar aquele garfo. O que está fora é o garfo de salada. Foi um aprendizado para você. Mas ele sempre tinha algumas lições para eu aprender. E uma das coisas, como calouro, nós éramos inelegíveis. Eu não era inelegível nisso. E eu tive alguns jogos em que marquei muitos pontos, mas sempre tive jogos muito bons de rebotes. E então, ah, o treinador continuou me incentivando. Ele disse: "Se no ano que vem, quando você subir para o time principal, não vamos precisar dos seus pontos." Ele disse: "Mas onde você pode fazer uma diferença única nesse time e começar é no rebote." Então essa é a origem do... Ele disse que poucos técnicos vão deixar de colocar em quadra o melhor reboteiro ou o melhor defensor do time. E então, uma vez que ele criava exercícios para eu fazer nos treinos e tudo mais, e nós jogamos contra o Seton Hall uma vez, e eu peguei 23 rebotes naquele jogo, mas parte disso foi que eu abracei esse papel para mim mesmo. E eu comecei a pensar em maneiras mais fáceis de pegar rebotes e tudo mais. E isso me permitiu ficar no time durante os 4 anos. No meu penúltimo e último ano, nós ficamos entre os 20 melhores durante toda a temporada. E sabe, sobre a história do Jerry West, nós jogamos contra a Universidade da Virgínia Ocidental, lá em Morgantown. E naquela época, o West era um veterano e eu também era veterano, mas eles estavam em 4º lugar no país. E naquela época, nós estávamos em 6º. O interessante sobre aquele jogo em Morgantown é que há muitos aspectos curiosos. Mas o que aconteceu foi que pegamos o trem da Filadélfia para Pittsburgh. Ficamos lá durante a noite. No dia seguinte, pegamos o ônibus até Morgantown para o jogo. Chegamos lá para jogar a partida e ninguém no time da West Virginia ou mesmo na comunidade sabia que a Vila Nova tinha jogadores negros. E de repente eles anunciam as escalações iniciais e começam pelos visitantes. Então eles anunciam a minha entrada e a do outro jogador do time, um cara chamado Ubi White. E então, quando nos anunciaram, primeiro a mim e depois a ele, nós corremos para o campo e houve um silêncio total, porque ninguém sabia que tínhamos jogadores negros lá. Mas nós não tivemos nenhum racismo explícito, nada de xingamentos ou algo assim. Mas sabe, tem aquela história famosa em que o Wes rouba a bola, vai para a bandeja e eu corro atrás dele, faço falta por trás e o derrubo para fora da quadra, jogando ele na primeira fileira de assentos. E ele fica deitado lá e um silêncio total toma conta do lugar. Estou olhando ele deitado e pensando: meu Deus, por favor, deixa esse cara branco levantar agora. Acabou para mim. Então, bem quando estou pensando nisso, Wes estende a mão para ajudá-lo a levantar. Então eu o puxo e ajudo ele a voltar para a quadra. E aí a torcida começou a aplaudir e tudo mais. Mas foi tão interessante que ninguém fazia ideia de que tínhamos jogadores negros. E eu saí daquele jogo por faltas com 11 minutos para o fim. E anos depois... Jerry e eu conversamos sobre nosso tempo juntos. E ele disse: "Você se lembra do que eu fiz quando você saiu do jogo por faltas?" E eu disse: "Não." Ele disse: "Eu fui até você e falei: ei, você jogou bem, boa sorte. Eu realmente gostei de jogar contra você." E eu disse: "Você realmente disse isso porque eu não conseguia acreditar que não lembrava disso."
E ele disse: quero te contar outra coisa. Você é o único jogador contra quem joguei na minha vida que, quando foi eliminado por faltas, eu fui até ele e falei alguma coisa sobre isso. E então esse relacionamento começou naquela época. Isso se intensificou na vida adulta, principalmente quando Jerry liderava o Memphis Grizzlies, quando o time chegou lá pela primeira vez. E então isso reacendeu nosso relacionamento e nós ficamos cada vez mais próximos. E até o dia em que ele morreu. E no dia em que ele morreu, era por volta das 6 da manhã. E minha esposa entra no quarto e diz: George, eu não sei como te dizer isso, mas tenho uma má notícia para você. E eu disse: o quê? E ela disse: Jerry West morreu. E eu disse, e literalmente gritei, eu disse: não, não, não. E eu deitei na cama e comecei a chorar. Eu não podia acreditar que ele tinha morrido. Mas ele teve um impacto tão enorme, mesmo já adulto. Eu sentava com eles e conversava sobre basquete. E ele era tão bom quanto qualquer pessoa que conheci no basquete para avaliar talento. Então isso foi um... Então aqui estou eu agora, com 77, 87 anos, e só me restaram 2 amigos de verdade que estão na minha faixa etária. Todas as pessoas já morreram. Sim, Jerry West, para quem não sabe, a silhueta dele é o logo da NBA. Todo mundo sabe quem ele é mesmo sem saber o nome. Foi intimidador ser um dos 2 jogadores negros do time. Quero dizer, deve ter sido um pouco assim, tipo, beleza, vou jogar basquete, mas estou ciente de que estou me destacando um pouco. Nosso técnico nunca falou sobre raça e a gente nunca teve problema com isso. Os alunos simplesmente nos aceitaram. Havia 2 outros estudantes negros. Era um na faculdade de Direito e a outra era uma moça que estava na escola de enfermagem naquela época. Mas eu tive uma ótima educação. Eu não sabia muito sobre como construir uma vida acadêmica para mim mesmo. No 2º ano, era preciso escolher uma área principal. Então eu fui até o meu treinador e disse: treinador, temos que declarar uma área de especialização. O que eu devo fazer? E ele disse: só coloca economia. E eu disse: bom. Ele disse: só me escuta, só coloca economia. E naquela época, eles não chamavam de escola de negócios. Era chamada de escola de comércio e finanças. Então, agora minha graduação passou a ser economia. E eu estou fazendo aula de contabilidade, todas essas aulas de negócios. E houve inúmeras vezes em que eu me questionei, eu disse: o que eu vou fazer com essas coisas quando eu me formar? Mas eu sempre tive confiança suficiente no meu treinador para saber que ele não me faria fazer isso se não achasse que era o melhor para mim. E então agora eu passo por 3 anos de educação intensa na escola de negócios e aprendo sobre aspectos da vida que eu nunca tinha conhecido porque eu não tinha dinheiro. Mas a melhor coisa que me aconteceu foi ir para Vila Nova. Eu costumo dizer que as 2 maiores influências na minha vida, em termos de educação e conhecimento, foram Vila Nova e Nike. E eu... Vamos falar da Nike em breve, mas fiquei curioso. Após trabalhar com milhares de atletas de elite, o que você percebeu? Quais são alguns dos hábitos ou rituais diários mais benéficos que esses atletas realmente têm, que trazem resultados incríveis? Eu acho que um deles é o comprometimento da disposição de fazer sacrifícios incomuns. Costumo perguntar aos jovens: onde você quer estar em 5 anos? Eles respondem: na NBA. Então faço outra pergunta: o que você está disposto a sacrificar para chegar à NBA? Porque você vai ter que fazer alguns sacrifícios na vida. E com o tempo comecei a perceber cada vez mais que eu podia usar essa informação. Mas muitas vezes isso não precisava necessariamente estar relacionado aos negócios. Embora eu tenha tido sorte quando me formei, eu morava em um apartamento na região de Germantown, na Filadélfia. E uma das pessoas que morava no prédio onde eu morava dirigia a Urban League.
E um dia nós chegamos em casa do trabalho ao mesmo tempo. Estávamos em pé na varanda conversando. E ele disse: Ei, você teria interesse em trabalhar na Sunoco se eu conseguisse um emprego para você lá? E eu disse: Bom, eu não sei muito sobre isso. O que eu faria? E ele disse: Bom, eu poderia te colocar em um dos programas executivos deles. E então, ele conseguiu uma entrevista para mim. Fui até lá, fiz a entrevista na Sunoco e eles me deram um emprego como estagiário de vendas. E esse foi meu primeiro emprego depois da faculdade. E eu passei esses primeiros 2 anos basicamente aprendendo na prática, mas só uma coisa rápida. Então eles estavam abrindo um posto de gasolina novinho em Folha, em West Philadelphia. E aí meu chefe disse: Ei, você está no comando, você tem que organizar toda a inauguração do posto de gasolina, tudo que envolve isso, os brindes que damos quando a pessoa vem abastecer. E na época não parecia grande coisa, mas o arrendatário era Rob Zupinski. Naquele tempo não, ele ainda não tinha um nome famoso como tem hoje. Mas o primeiro posto de gasolina dele fui eu quem organizei o programa de gestão. Você está nessa interseção de todas essas eras diferentes. Falando da Nike mais cedo, primeiro de tudo, aos 70 anos, quando a maioria das pessoas está imersa na aposentadoria, você aceitou o que eu imagino ser um trabalho criado especificamente para você. Então esse não é um emprego confortável de escritório sem viagens, você foi o diretor de basquete internacional da Nike, então tem muita coisa acontecendo aqui. Eu sei que você também foi para a China logo no começo, não foi? Sim, fui. No início de sua origem como empresa, a Nike estava apenas começando a tentar ganhar espaço no mercado de calçados esportivos. E então eles queriam dar visibilidade aos tênis. Então eles levaram 11 de nós para Las Vegas para uma reunião. E eles, a reunião foi: gostaríamos que nós escolhemos vocês de propósito. Queremos que cada um de vocês use nosso tênis e que o seu time também use nosso tênis. E se vocês se comprometerem com isso, vamos pagar 5 mil por ano para vocês fazerem isso, ou vocês podem receber em ações. Então eu estava sentado ao lado do Bill Foster, que na época era técnico em Clemson, e ele me cutucou e ele disse: Não aceite o dinheiro, não aceite o dinheiro, eu te explico depois. Então, é claro, nós guardamos isso. Eu fiquei com as ações e naquela época elas valiam cerca de $6, mas continuaram subindo. Mas agora, voltando rapidamente, em 79, a Nike mandou eu, Ed Sutton e Bill Foster para a China por 1 mês. E naquela época Pequim não existia, Pequim era Pequim. No país ninguém falava inglês. Tudo era governamental. Os únicos veículos que você via na cidade eram veículos do governo. E foi isso que fizemos. Nosso trabalho começamos em Xangai e fazíamos clínicas lá por 1 semana. Depois íamos para Guangzhou. No final terminávamos em Pequim. Então, uma das coisas que aconteceu que o Ryan achou engraçado quando contei para ele foi isso. Voltamos da clínica um dia e quando entramos no saguão, lá estava o gerente do saguão e 3 caras de camisa e gravata. Então eles se aproximam da gente e nós não fazemos ideia do que está acontecendo e aí o gerente nos apresenta ao chefe, um cara do FBI. Ele só disse: Este é Steve Johnson, ele é o chefe do FBI aqui. E o cara tira, mostra o distintivo pra gente e tudo mais. E agora estamos atônitos porque estamos tentando entender o que fizemos de errado. Então ele disse que o gerente do hotel falou: Vamos tirar vocês desse andar, 2 andares abaixo, porque Jimmy Carter vai chegar amanhã e não podemos ter ninguém nos quartos acima ou abaixo dele, e nem naquele andar. Então eles disseram: Vamos dar acomodações melhores do que vocês têm, mas vocês vão ter que se mudar. Uau! Então isso foi antes de Carter ir para a China.
E então essa turnê continuou muito bem. Veja, o basquete até hoje é o esporte número 1 na China, com certeza. Antigamente, quando os missionários foram para a China e trabalharam com as tropas do exército, eles levaram o basquete e ensinaram para eles usarem como uma forma de lazer e isso... Enfim, agora vamos avançar no tempo e estamos agora em Pequim. E esse é um ambiente como nenhum outro que já vimos antes. Tudo é tão militarizado. Todo mundo. As mulheres todas tinham que usar uma blusa branca e calças verde-oliva. E os homens usavam aqueles pequenos chapéus que chamamos de chapéus Nehru, com uma estrela neles. Então, um dia, decidimos que iríamos à Praça Tiananmen só para passear. E a esposa do Bill tinha uma daquelas câmeras Polaroid na época. Então o nosso guia turístico nos levou até a Praça Tiananmen. E eu nunca tinha visto um lugar tão grande. E havia pessoas andando por toda parte e tudo mais. Então a esposa do Bill começa a tirar algumas fotos. Durante esse processo, notei que as multidões cresceram. Antes, apenas 2 ou 3 pessoas nos observavam. E em 10 minutos, já tinham umas 25 pessoas paradas ali nos olhando. Vocês nunca viram uma pessoa negra antes? Então foi isso que aconteceu. Nós estamos parados lá e esse senhor negro idoso sai da multidão. Ele vem até mim, pega minha mão e diz... Ele está esfregando sua mão. E eu e a esposa do Bill, ela estava surtando. Eu disse, não, calma. Eu disse, eu entendo. Ele nunca tinha visto uma pessoa negra antes. Você disse senhor negro idoso. Você quis dizer um senhor chinês idoso. Eu disse senhor negro idoso. Tudo bem, senhor chinês idoso. Peço desculpas. Tudo bem. Graças a Deus. Me confundi por um momento, mas logo percebi... Que fico feliz que você me corrigiu nisso. Então esse senhor chinês idoso se aproxima, esfrega e... A esposa do Bill está surtando. Eu disse, não, calma. Ele só nunca viu uma pessoa negra antes. E até hoje ainda acredito que existem muitos lugares no mundo onde as pessoas nunca viram uma pessoa negra antes. Com certeza, definitivamente. Sim, se você fosse para a Coreia do Norte, com certeza encontraria algumas pessoas que ficariam apenas sentadas te olhando confusas. Tenho certeza que isso aconteceu com Rodman quando ele foi para lá, é isso mesmo? Sim, tenho certeza que aconteceu mesmo. Faz sentido. Você treinava Michael Jordan antes do contrato de patrocínio de tênis? Me fala mais, pois sei que ele queria fechar com a Adidas no início. Na verdade, eu nunca fui exatamente o treinador dele. Eu era mais um aliado e um amigo. Naquele verão, como o time ficou junto por tanto tempo, eu, Michael, Patrick Ewing e Vern Fleming éramos inseparáveis. Íamos a shoppings, ao cinema, a gente saía junto o tempo todo. E então, desde a época em que fomos para o campo de treinamento, lá em junho, avançando para o jogo da medalha de ouro, eu estava com o Michael todos os dias. E nosso relacionamento só continuou a crescer cada vez mais. E havia momentos em que o técnico Knight fazia algumas coisas nos treinos ou algo assim. E para os jogadores era meio estranho, porque eles nunca tinham sido treinados daquele jeito. Então, quando as coisas aconteciam durante o dia, e às vezes eu não estava por perto para ver, e Michael sempre vinha até mim e dizia, seu garoto fez de novo. E aí ele contou uma história uma vez, ele disse que Bob falou para ele, Mike, antes disso acabar, eu vou te chamar a atenção em um jogo ou no treino e vou te xingar. E você vai ter que aguentar. E ele disse que então Bob perguntou para Michael, Dean já xingou? E Michael disse que não. E Bob continuou tentando ao máximo fazer Michael admitir. Não, Dean xingou, mas ele nunca... Michael disse, não, nenhum dos meus técnicos jamais me xingou. Então, de qualquer forma, Bob disse, eu vou te chamar a atenção e te chamar de todo tipo de nome. E você só tem que ficar lá e aguentar. E Michael perguntou, por que preciso aguentar isso? Ele respondeu, porque os outros jogadores vão pensar, se ele falou assim com o Michael Jordan, imagine comigo. E isso, mas era uma relação interessante. E era...
A melhor parte quando tudo foi dito e feito. E avançando alguns anos depois, se alguém perguntasse a Bob Knight quem foi o melhor jogador que ele já treinou, sem exceção, ele dizia Michael Jordan, com certeza. Sim, como fez ele escolher a Nike e não a Adidas? Eu realmente não fiz ele assinar com a Nike. Existem tantas histórias diferentes sobre como isso aconteceu e depende de quem está contando a história. É o Sonny? É o George Revelin? É o David Falk? É o Michael? É a mãe do Michael? É o Howard White? Tinha tanta coisa acontecendo naquela época. Mas de jeito nenhum eu diria que fui o cara que trouxe ele para a Nike. Eu fui o cara que ficou enchendo o saco dele o verão inteiro para ele ir para a Nike, porque me pediram para tentar recrutá-lo. E eu fiz isso, e a gente sempre brincava sobre isso. E Michael falava, coach, tô te dizendo, você tá perdendo tempo, vou para Adidas. Eu adotava uma abordagem mais suave com eles. E então você chega nesse momento de decisão. E eu digo que depende de quem está contando a história. Mas a verdade é que eu fiz tudo o que pude para fazer com que ele visse a Nike como algo positivo e como o futuro dele. E então você tem David Falk envolvido nisso. Sonny Perry está envolvido nisso. Howard White está envolvido nisso. Mas no final das contas, ele chega à Nike e eu acabei de falar com o David 2 dias atrás, ele me ligou para falar sobre isso. Mas David conseguiu fechar um acordo financeiramente e foi ele quem veio à Nike com a ideia do tênis exclusivo. O tênis exclusivo não existia naquela época. E isso. Cara, deve ter um alvo de dardos na diretoria da Adidas com a sua foto por ter levado Michael Jordan. À medida que a história começa a colocar a era Jordan em sua devida perspectiva, uma das coisas que acredito que os historiadores vão destacar é isso. A Nike foi a primeira empresa da Fortune 500 a pegar uma pessoa negra e torná-la o rosto da empresa. Jordan se tornou o rosto da Nike desde o início. E ele levou a Nike a se tornar a empresa número 1 de calçados e vestuário do mundo. E como consequência disso, ele acabou tendo sua própria empresa, sua própria marca, porque a marca Jordan pertence à Nike, mas é administrada por um grupo de liderança separado. E eles tiveram vendas imensas. Então aqui, na minha opinião, quando você coloca isso nesse contexto histórico, Phil Knight arriscou tudo. E aqui, nesse contexto histórico, eu não sei se você encontraria muitas empresas da Fortune 500 que colocariam um homem negro ou uma mulher negra como o rosto da empresa, mas o risco dele valeu a pena. Se havia uma pessoa que arriscava e frequentemente tinha sucesso, era Phil Knight. Ele sempre estava disposto a correr um risco inteligente. E esse foi um risco inteligente ali. Mas funcionou para ele e funcionou para Michael. E essa ideia de quem trouxe Michael para a Nike, acho que depende de quem está contando a história. Mas quero dizer que não fui eu quem o trouxe. E, antes de tudo, acho que é um pouco injusto com Michael se dissermos que fomos nós que o trouxemos, como se ele não soubesse, como se ele não tivesse sua própria inteligência e entendimento. Naquela época, ele tinha o melhor empresário do esporte, David Falk, e os pais dele eram muito compreensivos com o processo. Então, eu já vivi o suficiente para saber agora. Todos nós trabalhamos a nossa maneira para trazer a Nike, quer dizer, trazer Michael Jordan para a Nike. Não foi uma única pessoa. Eu tinha uma vantagem porque já estava com eles há tanto tempo e ele confiava e me respeitava. E eu não conheço ninguém na minha vida, além da minha mãe e da minha avó, que confiou em mim como o Michael confiou. Nós começamos, meu filho e eu nos encontramos com eles em Hollywood para jantar uma noite. E ele nos perguntou se estávamos interessados em administrar um acampamento de verão para ele, um acampamento de basquete. Então nós conversamos sobre isso e, de fato, ele concordou em nos permitir administrar esse acampamento.
Então, meu filho e eu começamos a sair para garantir as instalações e tudo mais. E nós administramos o acampamento de basquete do Jordan por 22 anos consecutivos. Uau! E nós tínhamos esse plano elaborado para o Miguel, que ele faria mais um ano, que seria o 23º certo. Mas nós não conseguimos fazer isso acontecer. Mas durante esses 22 anos, o acampamento simplesmente decolou. Tínhamos jogadores de todas as partes do mundo e Michael fez um ótimo trabalho estando lá e participando. Mas eu acho que nem na nossa imaginação mais selvagem, meu filho e eu acreditávamos que faríamos o acampamento por 22 anos seguidos. E depois fizemos um acampamento para adultos, onde adultos era um acampamento de fantasia para adultos. Fizemos isso por 12 anos em Las Vegas. Então eu tive tantas experiências diferentes com o Michael, algumas do ponto de vista profissional, mas no final das contas, quando eu olho para trás, às vezes me sinto intimidado porque Michael confiava tanto em mim. Ele nunca perguntou quanto dinheiro ou nada desse tipo. No final das contas, a gente pegava o lucro total. Ele ficava com 60% e eu e Marco ficávamos com 40%. E eu chamava o contador para fazer toda a contabilidade, ter os recibos, tudo certinho. Então, no final do ano, quando a gente juntava tudo, tínhamos todo esse trabalho de contabilidade feito, com os créditos e débitos, o lucro e tudo mais. Eu preparava um cheque com 60% dos lucros para o Michael, toda a parte contábil. E eu enviava para a pessoa que administrava os negócios dele, a Esti, e então ela cuidava do resto. E eu tenho certeza de que ela se encontrava com o Michael para revisar tudo com ele. Sim, faz sentido. É só para criar confiança. Certo, pausa rápida. Vou te contar algo que vai facilitar sua vida. Eu costumo tomar doses de cetona QI com cafeína da HVMN. São 5 gramas de cetonas e 100 miligramas de cafeína do chá verde. Sem açúcar, sem queda de energia, só energia limpa e focada. As cetonas são moléculas produzidas naturalmente pelo corpo durante jejum, exercícios intensos ou dieta baixa em carboidratos e rica em gordura, chamada cetose. Quando glicose e carboidratos faltam, o fígado converte gordura em cetonas, que viram energia alternativa para cérebro e músculos. O corpo prefere cetonas por serem combustível eficiente, especialmente para cérebro e músculos. O Ketone QI da HVMN pula todo esse processo e te dá cetonas puras para beber. Assim, você obtém os benefícios da energia das cetonas sem precisar jejuar por dias ou seguir uma dieta cetogênica rigorosa. Eu tomo antes de ir para a academia. Ele me dá aquela energia constante e focada, sem me fazer sentir como se eu estivesse meio agitado. E também tomo antes de precisar fazer um show. Mesma coisa, me sinto focado, com a mesma energia estável. Não sou só eu, o time Visma, Lesia Bike, considerado o melhor time de ciclismo profissional do mundo, também usa Ketone QI nas corridas. Esses caras venceram o Tour de France 2 vezes, dominaram as 3 grandes voltas no ano passado, são olímpicos e campeões do Ironman. Todos usam isso porque funciona. Então, se você quiser experimentar, vá para ketone.com/ketone.com Jordan. Você vai ganhar 30% de desconto no seu primeiro pedido de assinatura e um pack grátis com 6 unidades de Ketone QI, são essas coisinhas aqui. Tenha energia de verdade, ketone.com/ketone.com Jordan. Os links estão na descrição. Se você quer começar um negócio ou já tem um e branding não é seu forte, vai gostar do design.com. Com ele, criar um logo marcante é muito fácil. Basta informar o nome e setor do seu negócio para receber milhares de logos personalizados em segundos, criados por designers do design.com. Cada design é exclusivo e feito à mão. Depois de escolher um design, personalize fontes, cores e layouts como quiser. Em seguida, baixe os arquivos. O design.com oferece mais do que apenas logos. Eles oferecem ferramentas para criar materiais de branding como site, posts e cartões de visita, todos alinhados à sua marca. Se você já tem um logo, pode fazer o upload e ter acesso instantâneo a milhares de modelos de design que realmente combinam com o visual da sua marca e com o seu esquema de cores. Então, essa ferramenta economiza muito do seu tempo. Ela permite que você foque no crescimento do seu negócio sem se preocupar com detalhes de marketing. Com 4,8 estrelas no Trustpilot, a Design.com é realmente incrível. Ela é administrada por um amigo meu, a empresa existe há algum tempo e realmente se importa com os clientes. Experimente de graça em design.com/design.com Jordan. Isso mesmo, design.com/design.com Jordan. É verdade que Kobe fez aulas de sapateado para melhorar o jogo de pés no basquete? Parece estranho, mas faz sentido.
Ele era o mais incomum superastro com quem já convivi. Ele era muito inteligente. E ele contratou uma pessoa para lhe dar aulas de piano. Outra vez, ele decidiu que iria passar os próximos 6 meses da intertemporada trabalhando em seu jogo de pés. Então, ele trouxe professores de dança para ensiná-lo a girar e se mover em espaços pequenos, como equilibrar o corpo e assim por diante. Depois que começou a trabalhar conosco e viajar com frequência para a China, ele trouxe alguém para lhe ensinar mandarim. E no começo ele disse, olha, eu só preciso saber o suficiente para poder dizer obrigado, bom dia, boa noite e algumas expressões coloquiais. Mas ele tinha alguém vindo diariamente para ensiná-lo mandarim. E quando o levamos para um desses eventos, ele disse, sabe, estou feliz de estar aqui na China, mas ele disse isso em chinês e as pessoas não sabiam. As pessoas ficaram paralisadas. Eles ficaram. Mas ele, em uma das primeiras reuniões, quando estávamos fazendo essa transição com Kobe de Adidas para Nike e tal, e em uma das primeiras reuniões ele disse pra gente, ele falou, ei, tem uma sugestão. Me dê a China e LeBron pode ficar com o resto do mundo. E olha, agora que eu penso, Deus, ele estava tão à frente do seu tempo em entender negócios e tudo isso, todos na sala ficaram paralisados, pois ninguém esperava por isso. Mas ele disse, me dê a China e o LeBron pode ficar com o resto do mundo, porque ele sabia que as oportunidades no futuro estariam lá. Este é um país que ama basquete, embora 90% do basquete na China seja jogado ao ar livre. E quando levamos para a China as pessoas simplesmente o adoravam e ele nunca se atrasou para uma reunião. Vou te contar uma história engraçada. Nós estávamos em Hong Kong e íamos sair para um evento numa loja. Então nós compramos todo o último andar do Península em Kowloon, que é uma região de Hong Kong. Então Kobe tinha todo aquele último andar, então ele precisava sair para esse evento em uma loja. Temos uma reunião com ele para explicar o que vai acontecer. Então, planejamos tudo. Está tudo pronto. Aí Kobe diz, beleza, vamos lá. E ele disse, mas olha, escuta, quando a gente descer e sair do elevador, vai ter muita gente lá pedindo autógrafos e fotos. Quando a gente sair do elevador, ninguém para, só segue direto para a porta e não para. E aí a gente sai, e como esperado, tem gente lá fora com canetas e tudo mais. E aí um garoto corre até ele e a gente continua andando. E o Kobe ainda está lá, ele pega e ele está andando devagar e assina. Aí vem outro garoto andando devagar. Quando chegamos à porta e fomos até o veículo, ele já tinha acabado assinando uns 6 deles. Entramos na van, eu falei, cara, você é demais. Ele disse que sabia do que eu falava e perguntou, funcionou ou não funcionou? Eu disse, bom, você tem que admitir, não precisávamos ter feito tudo aquilo, parar, tirar fotos, tudo isso. Ele disse, e a gente saiu pela porta e ele assinou 6, e tudo o que ele fez foi assinar 6 autógrafos. Ele tinha uma habilidade incrível de se relacionar com as pessoas. Eu diria que se eu fosse classificar os atletas pela habilidade nos negócios, eu diria que Kobe ficaria em primeiro lugar. Michael ficaria em segundo lugar. LeBron, não. Tiger Woods estaria entre os 3 primeiros, e então LeBron. E eu baseio isso nas reuniões em que estive com eles, nos acordos que negociamos com eles. E todos eles tinham seus próprios maneirismos, todos eram muito inteligentes. Mas Kobe dava trabalho. Ele foi o cara que fez a Nike mudar dos tênis de cano alto para os de cano baixo, porque ele se recusava a usar os de cano alto. Naquele primeiro ano ele afirmou, não vou usar tênis de cano alto,
E todo mundo, nós os caras do departamento de design de calçados da Nike, tínhamos criado um tênis de cano alto muito bonito. Então, o que você faz é criar um protótipo de calçado. Então, eles dizem, ok, Kobe, quando você for para o pré-temporada, você usa esse tênis na Summer League. Então, basicamente, eles mudam o calçado conforme você avança no calendário. E isso, bem, você não pode ter um tênis que o Kobe está usando um tênis que não está à venda nas lojas. Então, agora temos um problema. Já temos mais de $1 bilhão e 1 milhão em calçados estocados dos tênis de cano alto fabricados. E o Kobe simplesmente não cedia. Então eles tiveram que engolir todos aqueles tênis no depósito e depois sair para criar uma nova linha de calçados que fosse de cano baixo. Então, em algum lugar por aí, existem 100 mil pares de tênis Kobe de cano alto que não deveriam existir. E eu nunca, não tenho certeza de como lidamos com isso, mas se Kobe acreditava fortemente em algo e estava certo, você não ia conseguir fazê-lo mudar de ideia. Interessante. Isso é engraçado, mas faz sentido. A gente ouve muito sobre bastidores. Quero falar de leitura, porque sei que você é apaixonado pelo tema. Ryan Holiday, nosso amigo que organizou, disse que você talvez leia mais que ele. Você sempre traz livros para as pessoas, como mencionei no início do programa. Eu sei que algumas pessoas te chamam de Google humano, ou chamavam alguns dos seus amigos. Então, eu adoraria ouvir sua perspectiva sobre leitura, porque eu sei que você lê vários livros ao mesmo tempo. Por que você faz isso? Mal consigo terminar um. Ler vários seria como fazer malabarismo. Bem, eu acho que isso me permite entrar no ritmo. Se eu chego em um livro, quase todo livro que já li, pelo menos 3 capítulos eram desnecessários. Então, quando eu compro um livro e o abro, a primeira coisa que faço é ir para o índice e olhar os capítulos. E aí um dos títulos chama a minha atenção. Então eu volto para aquele capítulo e começo a ler o estilo, as informações. E então, depois que faço isso, eu leio sobre o autor e assim por diante. E então eu me pergunto, ok, se eu comprar este livro, que lições eu vou aprender? E no final eu chego a uma conclusão. Mas eu leio 4 ou 5 ao mesmo tempo, porque se eu ficar entediado com um, posso ir para o outro. E eu sempre tentei carregar um livro comigo para onde quer que eu fosse, porque se eu estiver no consultório dentário ou esperando em uma fila, essas são todas oportunidades para ler. E eu achava que não deveria ser um grande problema conseguir pelo menos 30 minutos de leitura por dia. E se eu for organizado e procurar oportunidades para ler, se eu estiver em um ônibus, se eu estiver em um avião, eu sempre levo material de leitura suficiente para me manter entretido. Sim, sou igual. Sinto que leio o tempo todo em aviões. Consigo terminar 2 livros em uma viagem. Eu simplesmente devoro essas coisas, o que é interessante porque eu não cresci como um leitor. Eu não tinha tempo, eu não conseguia me concentrar. Audiolivros foram meio que uma salvação para mim. Consigo me concentrar nisso com mais facilidade. Então, o que eu faço é sublinhar no livro. Eu escrevo nas margens. E quase todo livro tem 6 páginas em branco. E às vezes, em vez de pegar meu bloco de notas, eu simplesmente começo a escrever anotações ali do lado. Então, deixa eu explicar isso. Eu comecei a manter anotações de livros que li, discursos e coisas assim. Então, eu chamo isso de diários de aprendizado. Então, eu tenho um diário de aprendizado de cada ano, desde 1972 até hoje, eu ainda tenho. Uau! Então, o que eu faço é começar a revisar, tomar notas e acrescentar nelas. Eu costumava pedir para minha secretária fazer isso, mas agora eu meio que sinto que me faz sentir melhor quando eu mesmo escrevo nelas. Enfim, eu posso encaixar isso, mas queria que você entendesse. Eu adoraria conversar antes que o nosso tempo acabe aqui. Eu definitivamente quero falar sobre esse discurso do MLK, porque é quase como uma cena de Forrest Gump, estar no lugar certo, na hora certa, algo inacreditável nesse cruzamento da história. Quero saber como isso aconteceu.
Se houve algum momento na minha vida em que estar no lugar certo na hora certa foi imensamente recompensador, foi esse. Eu tinha um amigo, Warren Wilson, que era meu melhor amigo na época, ah, ah, e o pai dele era a pessoa negra mais proeminente no estado de Delaware. Eles moravam bem na divisa dos estados de Delaware e Pensilvânia, em uma cidade chamada Claymont, Delaware. E o pai dele era claramente a pessoa negra mais proeminente no estado de Delaware na época, um grande fã de esportes. E então eu costumava passar lá 1 ou 2 vezes por semana e jantar na casa deles. E isso aconteceu numa quinta-feira à noite. Estávamos jantando e a televisão não era tão presente nas casas como é agora, mas o Dr. Wilson estava ouvindo um noticiário no rádio. E um comentarista entra no ar e começa a falar sobre a marcha em Washington. E se eles conseguirem realizar isso, será a maior reunião de pessoas negras em um só lugar na história dos Estados Unidos. E ele continuou dizendo que eles esperam de 2 a 3 mil pessoas. Então o pai do Warren perguntou: "Vocês vão descer?" Dissemos que não. Ele quis saber o motivo e respondi: "Não temos dinheiro para transporte." Ele disse: "Tudo bem, eu resolvo. Warren, pegue o outro carro. Vou dar dinheiro suficiente para comida e hospedagem, mas vocês devem ir." Quando olho para trás agora, sempre penso que ele deve ter tido uma premonição de que algo especial iria acontecer. Então, chegamos lá à noite. Naquela época, a principal via de entrada e saída de Washington, D.C. era a New York Avenue. Então paramos e encontramos um motel ali, um quarto barato. Pegamos ele e então Warren diz: "Vamos dirigir até o centro, só até o monumento, para sentirmos o clima do lugar. Então nós vamos até lá. Está escuro e estamos andando por aí quando encontramos esse senhor. Ele olha para a gente e diz: "Vocês vão vir amanhã?" E nós dissemos que sim, e ele perguntou: "Vocês teriam interesse em fazer parte da equipe de segurança?" Então perguntamos: "O que precisamos fazer?" E ele explicou. Dissemos: "Claro, vamos fazer." Ele respondeu: "Me encontrem aqui amanhã às 8 da manhã." Encontramos ele e ele olha para nós. Nós dois temos 1,93 m. Ele disse: "Vou colocar vocês dois na segurança do pódio." E aí ele fala: "Tá vendo aquele cara ali, aquele cara alto? Vai lá e diz que fui eu que mandei e ele vai cuidar do resto." E assim, nós ficamos na equipe de segurança do pódio. Tinha todo mundo lá, sabe? Baldwin, Marion Anderson, todas essas celebridades negras e astros de cinema estavam lá em cima. Então, o plano era que, se algum problema acontecesse, nós, da segurança, formaríamos um círculo em volta deles e levaríamos as pessoas para a parte de trás do Memorial Lincoln. Havia 2 ônibus lá atrás, na entrada. Então, o que faríamos seria conduzi-los todos para dentro dos ônibus para garantir a segurança deles. No ônibus da frente, as 4 primeiras fileiras estavam reservadas. Se precisássemos fazer isso, o King e a família dele sentariam ali. E assim havia uma rota de fuga caso algo acontecesse. E então, o segredo era que quando ele chegava ao último parágrafo, a gente já sabia qual era o último parágrafo. Eles diziam: "Ok, podem se posicionar." Então, assim que ele terminava, nós já estávamos em posição. Então, King está lendo o discurso preparado. Primeiro de tudo, o discurso não tinha título. O título veio depois. E a parte mais importante do discurso não existia. Ela foi improvisada. Então, King continua e chega ao último parágrafo. E quando ele está prestes a encerrar, você ouve uma voz feminina dizendo: "Fale sobre o sonho, Martin. Fale sobre o sonho." E o sonho que ela tinha ouvido o Dr. King, porque ela era uma grande defensora dele, era Mahalia Jackson. Então, a voz é de Mahalia Jackson, e ela está dizendo: "Fale sobre o sonho, Martin. Conte a ele sobre o sonho", porque ela já tinha ouvido essa parte em outros lugares quando trabalhava com ele.
E ela, Harry Belafonte e Mahalia Jackson basicamente financiaram todo aquele movimento. Houve uma vez em que Martin ligou para Mahalia e disse: "Tenho más notícias para você." E ela respondeu: "O que foi, Martin?" Ele disse: "Não temos dinheiro para continuar. Vamos ficar sem dinheiro em uma semana e vamos ter que fechar as portas." E ela disse: "Não faça isso, não faça isso." Ela disse: "Deixe-me pensar." E então ela sai e agenda 10 shows pelos Estados Unidos, faz todos eles e entrega todo o dinheiro para o Dr. King. Agora, pulando para esse momento, conte a ele sobre o sonho. Então agora Martin Luther King improvisa isso no discurso, mas isso não era para estar lá de jeito nenhum. Então, algumas coisas. No final, King começa a seguir o discurso. Por quê? Eu não sei, mas obrigado, Deus, por me fazer ou me permitir fazer isso. Eu disse isso a ele, e no documentário da CBS você vê. Quando ele estava dobrando aquilo e se virando, falei: "Dr. King, posso ficar com essa cópia? Porque eu disse isso, eu não faço ideia." E ele me entregou. E então, depois disso, guardei o discurso original por mais de 50 anos antes que alguém soubesse dele. Então, quando as cerimônias terminaram, os líderes A. Philip Randolph e Bayard Rustin, King e essas pessoas foram convidados para a Casa Branca. E então, quando eles entram no Salão Oval, o presidente olha para cima e vê Martin Luther King e diz: "Dr. King, eu adorei seu discurso, eu tenho um sonho." E esse acabou sendo o título. Agora, então a mídia pegou esse discurso, "Eu tenho um sonho", e isso virou o título. Então, o que você fez com o discurso? Ele dobra, você entrega, você recebe, você coloca no bolso. Eu tive que colocar no meu bolso. E então, quando voltei, nem me lembro. Tenho certeza de que dissemos ao Dr. Wilson que estávamos com ele e tudo mais. Mas no meu último ano em Vila Nova, joguei no jogo All-Star Leste-Oeste, o jogo das estrelas universitárias em Kansas City. Era o único jogo das estrelas universitárias do país na época. E então eu pude jogar representando Vila Nova no time do Leste. E então, enquanto estávamos em Kansas City, um dia nos levaram até Independence, Missouri, para conhecer o presidente Truman. E nós fomos até lá e entramos no escritório dele. É igualzinho ao Salão Oval na Casa Branca. E nós nos sentamos e ele conversa conosco. E eu fiquei simplesmente surpreso. Eu nem conseguia acreditar que ele estava interessado em basquete ou em nós. Mas ele conversou conosco sobre a carreira dele e depois nos agradeceu por termos ido. Ele disse: "Estou ansioso para ler sobre vocês nos próximos anos." E quando nos viramos para sair, percebemos que, encostado na parede, havia pilhas de livros. E ele deu para cada um de nós um livro. Era uma história em 2 volumes sobre a vida e a presidência dele. Então eu saio, estou no ônibus, abro o meu exemplar e vejo que está escrito: "Para George Revelin, de Harry S. Truman." Está assinado e com a data. Então eu coloquei o discurso dobrado de King ali dentro por alguns motivos. Primeiro, eu sabia que nunca jogaria esses livros fora, porque quantas pessoas podem dizer que tem um livro assinado pelo presidente, assinado pessoalmente para elas? E eu sempre lembraria onde ele estava. Eu acabei colocando o discurso dobrado dentro de um dos livros do Truman, e ele ficou lá por anos. Na verdade, em um dos livros em que ele ficou, se a gente tivesse e você abrisse, daria para ver a marca de onde o papel estava. Quanto tempo ele ficou lá dentro? Eu diria que ficou lá até eu pegar o livro, e agora estou assumindo um emprego na Universidade de Iowa. Já completei meus 11 anos na Universidade Estadual de Washington e assim por diante. Então, o jornalista esportivo do jornal de Cedar Rapids liga e diz: "Ei, gostaríamos de fazer uma matéria sobre isso, porque naquela época eu seria o primeiro treinador negro em Iowa, mas também o primeiro treinador negro na Big Ten." Então o repórter vem até aqui
Na época, a maioria dos jornais publicava revista aos domingos. E então eles vão fazer a sessão de revista do próximo domingo que vem com o jornal. Eu vou ser a matéria de capa. E então passamos pela entrevista. E perto do final, não sei se ele só quis fazer uma pergunta de passagem, ele diz: "Você já fez algo pelos direitos civis?" E eu disse: "Bem, de certa forma." E eu contei para ele sobre o discurso do King. E então ele disse: "Você tem? Você tem mesmo?" Eu disse: "Tenho." E ele falou: "Posso ver?" Bem, eu só estava em Iowa City há cerca de uma semana e tinha me mudado para a casa. E todas as caixas estavam no porão. Então nós descemos, procuramos e encontramos. Cara, eu achei que ele ia pirar. Bem, e aí ele diz: "Posso ligar para o meu editor?" E ele, quero dizer, ele está lá. Ele está enlouquecendo com isso, com isso. E esse foi a primeira declaração pública que eu fiz. E então agora, e também enquanto isso, a história ainda está trabalhando para colocar esse discurso "eu tenho um sonho" em seu contexto histórico. Hoje, nesta nova era, o Estados Unidos Today diria que os 3 maiores discursos de todos os tempos foram o discurso "eu tenho um sonho", o discurso inaugural de Kennedy e o de Churchill. Discurso aos britânicos enquanto se preparavam para a guerra. Então levou muito tempo para esse discurso encontrar seu lugar histórico. E então é só... Em um livro o tempo todo. E ele vai acumulando valor quanto mais tempo você continua com ele. Estou surpreso que colecionadores não tentaram comprar de você. Alguém já tentou comprar de você? Eu fiquei com o livro por uns 20 anos antes das pessoas perceberem que eu tinha ele. E uma vez que isso se tornou de conhecimento público, aí o interesse em vê-lo aumentou e assim por diante. Então, alguém tentou comprar o discurso de você, já que você o manteve guardado nesse livro por tanto tempo? Com certeza alguém deve ter dito: "Eu te dou $1 milhão por isso." Quanto mais tempo eu ficava com o discurso, mais eu pensava nele em termos de futuro. E eu cheguei a dizer publicamente que se eu morrer, meu filho vai herdar isso. Então, com o passar do tempo, senti que precisava de uma maneira de compartilhar o discurso com o público. Posteriormente, conseguimos fazer um acordo com a Universidade de Vila Nova e o Museu Africano para compartilhar o discurso e exibi-lo publicamente. E isso funcionou muito bem. E no final das contas, um dia ficará sob os cuidados da Universidade de Vila Nova. Eu sei que estamos ficando sem tempo aqui. Eu realmente queria, é engraçado. Você me disse isso talvez há uns 10 anos ou algo assim, quando nos conhecemos, e acho que anotei. Você vai ter que me dizer se isso é do seu livro ou algo assim, mas eu anotei. E você disse: "Neste estágio atual da minha evolução, eu conscientemente foco todos os dias em retomar minha vida." Ou você controla sua vida, ou alguém de fora controla sua vida. Ser o melhor que você pode ser começa com retomar sua vida, e quando você retoma sua vida, você é quem acompanha o placar da sua jornada. Você gerencia seu tempo, sua energia, e começa a administrar seu tempo, sua energia e seu ambiente de forma mais dedicada e sábia, tornando-se o artista da sua própria tela, o CEO da sua vida e o autor da sua história. E eu fico curioso se agora que você está... Quero dizer, você tem 87 anos, eu odeio fazer essa pergunta, mas você pensa sobre o legado que vai deixar? Ryan Holiday nos ensina Memento Mori, lembrando que talvez você não esteja aqui amanhã. E eu fico me perguntando, sabe, qual é a sua filosofia sobre esse tipo de coisa nesse momento da sua vida? Neste momento da minha vida, aos 87 anos, eu tenho um objetivo, e esse objetivo é ser um dos seres humanos de 87 anos mais incomuns do planeta Terra. Eu realmente acredito que ainda existem algumas oportunidades muito empolgantes e gratificantes esperando por mim. Eu mudei a forma como vivo minha vida agora. Aos 87 anos de idade, eu não corro atrás de dinheiro. Eu não corro atrás de fama nem de nenhuma dessas coisas.
Eu apenas procuro oportunidades únicas para expressar minha existência aos 87 anos. Eu frequentemente penso em como fui abençoado por estar neste planeta por 87 anos, e eu digo para mim mesmo, deve haver um motivo para que Deus tenha permitido que você permanecesse no planeta Terra por tanto tempo. E então, quando eu volto e eu olho para a minha vida e, de certa forma, eu penso, esta é a história de um homem negro de 87 anos que nasceu em Washington, D.C. E é sobre a jornada dele desde a juventude até a vida adulta e como vai ser uma jornada extraordinária. Mas, ao mesmo tempo, eu penso no que as pessoas dizem, porque já vieram até mim inúmeras vezes. Dizem, gostaria de escrever um livro sobre sua vida, ou gostaria de fazer isso. E uma das coisas que eu diria para eles é que eu não estou pronto para escrever um livro agora, porque se eu fizer isso agora, os 3 últimos capítulos ainda não foram vividos. Eu sinto que agora ainda existem. Os 2 últimos capítulos do livro da minha vida ainda estão por aí. Aos 87 anos, eu tenho a chance de escrever os 2 últimos capítulos do livro da minha vida. Sua vida tem sido incrível. Estou ansioso para ver como você se reinventa a cada 5 anos, como me contou há um tempo. Acho que há uns 7 ou 8 anos tivemos uma conversa. Tenho isso guardado, onde você disse que estudava IA e eu fiquei sem saber o que era isso. Agora todo mundo só fala disso, é o tema do momento. Acho que você já estava nisso antes de todos que conheço. Você já estava envolvido com IA. Obrigado por vir conversar comigo. Sei que é difícil se locomover em Los Angeles na chuva. Bem, eu faria isso a qualquer hora. Eu gosto de conversar com você. Sempre me senti abençoado quando você me convidou para participar do seu programa anos atrás. E às vezes essas situações são muito úteis para mim porque me ajudaram a revisitar diferentes aspectos da minha vida que eu tinha esquecido. E eu agradeço a Deus por esses 87 anos na Terra. E eu espero que quando chegar a hora e eu subir para o céu e São Pedro estiver lá e ele perguntar qual é o seu nome, e eu digo, George Rowling, e ele diz, muito bem, filho, entre. E então, para mim, às vezes me perguntam, o que você gostaria que estivesse na sua lápide? E eu penso, aqui jaz um homem pobre que viveu uma vida rica. Se isso estivesse na minha lápide, eu me sentiria bem. Aqui está um homem pobre que viveu uma vida rica, e eu realmente acredito que vivo de forma rica, não em termos financeiros, mas quase todos os aspectos da minha vida têm sido gratificantes e benéficos.